Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho de história, tá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o povo africano. Na aula passada a gente estudou sobre como eles viviam lá na África, no continente africano, que eles viviam em comunidades, né? Que cada comunidade cuidava da sua plantação e que essas comunidades, algumas vezes eles lutavam entre si e o povo que perdia, a comunidade que perdia, que era o clã, né? O clã que perdia era escravizado por outro clã e com o tempo os portugueses foram para lá, eles já exploravam a terra, né? Só que com o passar do tempo eles começaram a também comprar os negros que já eram escravos lá na África para trazer para o nosso continente para trabalharem como escravos aqui, tá bom? Só que eu não contei para vocês como esses africanos viviam aqui no nosso país quando o nosso país era colonizado pelo Reino de Portugal. Então vamos lá. O assunto de hoje está nesse livro, olha, nesse livro de história, tá bom? Da bolinha verde, e é na página 165. O nome do assunto é Como viviam os africanos no Brasil. Vamos começar. A escravidão, ela durou cerca de 300 anos, 3 séculos, muito tempo, né, gente? E essa escravidão era muito sofrida pelos africanos. Detalhe, os africanos não eram os únicos escravizados aqui no nosso país. Os índios também foram escravizados. Só que a maior parte, a grande parte dos escravizados aqui eram africanos, tá bom? Eles eram levados para as fazendas, que eram os engenhos que diziam na época, as fazendas. O dono dessa fazenda era chamado Senhor do Engenho, tá? E esses africanos, a grande parte deles que vinham da África, vinham para cá para trabalhar nas fazendas. Como? Plantando café, plantando arroz, plantando algodão. Eles também criavam animais como boi, gado, né? Eles eram encarregados a cuidar da fazenda. E eles eram vigiados pelos feitores. Esses feitores eram homens contratados pelo senhor do engenho, o dono da fazenda, para vigiar esses escravos. Quando a gente diz escravos, a gente quer dizer que a pessoa trabalha e não recebe nada pelo seu trabalho, tá? Eles não recebiam salário como é agora. Agora a gente recebe salário quando a gente trabalha. Eu sou professora de vocês, mas eu tenho um salário, eu recebo salário. Assim são os pais de vocês. Eles trabalham e recebem. A gente não é mais escravo. A escravidão já acabou há muito tempo no nosso país, graças a Deus, né? Então, eles eram escravos, mas eles não recebiam nada em troca. Mas onde é que eles viviam? Eles viviam eles moravam, eles dormiam, no caso, né, nas senzalas. Essas senzalas eram como se fosse um galpão grande que os escravos iam dormir. Não tinha móvel nessa senzala. Eles dormiam em esteiras no chão, né? Às vezes nem esteira tinha, eles dormiam no chão mesmo. Alguns senhores de engenho, para garantir que os escravos não fossem fugir, eles, depois que acabasse, né, o dia do trabalho, eles levavam os escravos para as senzalas e acorrentavam eles, tá? Os escravos que eram mais rebeldes, que não aceitavam assim trabalhar de uma forma pacífica, sem nenhuma revolta, sem nenhuma briga, eles não eram acorrentados. Mas os rebeldes, no final do dia, eles eram castigados pelos feitores. Como era esse castigo? De várias formas.
mas a mais comum era, eles levavam chibatadas, que tinham um chicote, né? E nesse chicote, na ponta do chicote, em alguns casos, ou era nó, tinha um nó bem grosso mesmo, ou tinha uma pontinha bem afiada para machucar bastante os escravos. Isso servia de lição também para os outros escravos, para eles não se revoltarem e trabalharem de uma forma pacífica, sem revolta, tá bom? Então eles moravam nessas senzalas. Onde se localizavam as senzalas? As senzalas eram sempre próximo às casas dos senhores. Por quê? Porque assim, os senhores e os feitores, eles tinham mais controle de vigiar os seus escravos. Por isso que era próximo da casa grande, que se dizia, né? A casa do senhor, da fazenda, do dono da fazenda, era chamado de casa grande, tá bom? Eu já falei que eles eram tipo uns barracões, uns galpões, as paredes eram de barro. Vocês já viram casa de barro? Pois é, antigamente não eram de tijolos as casas, a maior parte das casas eram de barro. Então eles faziam as casas esse galpão enorme de barro, né? Não tinha móvel, não tinha muita iluminação, algumas nem tinham iluminação. Não, quando eu digo iluminação, não é lâmpada que a gente tem hoje, era lamparina mesmo. Não tinham algumas lamparinas, então alguns viviam no escuro mesmo, dormiam no escuro, outros a iluminação era bem pouquinho, tá? E lá eles dormiam. Alguns que tinham casais, né, de escravos, eles tinham uma divisão nessa senzala para dormirem juntos, afastados dos outros. E também tinha uma divisão que dividia os homens das mulheres e crianças, tá? Eles não ficavam juntos, só se fossem casados. Aí eles tinham o próprio cantinho deles dentro da senzala, tá bom? Bom, só que quando a grande parte dos escravos, eles se revoltavam. Eles não queriam trabalhar daquela forma. Aí eles fugiam. Eles fugiam para os quilombos, tá? É chamado de quilombos. Geralmente, esses quilombos eram no meio da floresta, de um lugar que era bem difícil de chegar mesmo. E os senhores da fazenda e os feitores, eles não conheciam. Só quem conheciam eram os escravos. Quando eles fugiam, se já tivesse o quilombo formado, né? Eles fugiam para esses quilombos com a ajuda de outros escravos fugitivos e iam para lá para o meio dessa mata, tá bom? Como era a vida? E detalhe. Nesses quilombos, a grande maioria eram os escravos negros, mas também iam para lá índios escravos, mestiços. Quando eu digo mestiço, são filhos de escravos e brancos, ou também filhos de escravos negros e índios escravizados, tá bom? Então eles iam para lá, tá? Como eles viviam? Eles plantavam a própria comida, né? Eles tinham uma organização que era de ajudar o outro mesmo. Lá cada um se ajudava, né? Eles adoravam viver lá quem fugia, né? Por isso que tinha muitos casos de escravos fugitivos que iam para os quilombos, porque era bom de se morar lá, né? Enfim, eles não eram escravizados mais, né? Quando eles fugiam, eles não trabalhavam, eles não sofriam mais castigos físicos como as chibatadas. Então eles gostavam bastante de ir para lá, tá? Só que apesar de tudo isso, desse sofrimento que eles tinham, né, que trabalhavam muito nas fazendas, tinham também escravos que trabalhavam dentro da casa grande. Eles trabalhavam, algumas mulheres trabalhavam como ama de leite, que é quando a senhora tinha o seu bebê, o escravo que cuidava, dava de mamar, era como se fosse uma mãe para aquele bebezinho.
Então eles trabalhavam dentro da casa, algumas mulheres eram cozinheiras, outras eram amas de leite, alguns outros escravos trabalhavam na limpeza da casa. Tinha também escravo que trabalhava na cidade, que eram os escravos de ganho, que eles vendiam produtos, mas o dinheiro que eles recebiam não era deles, era dos senhores, dos seus donos. Então, tinham escravos para tudo nessa época, tá? Apesar de eles trabalharem muito, eles também preservavam, na medida que eles podiam, né, que desse, a cultura deles. Então, a capoeira que vocês conhecem vieram dos escravos. Algumas danças também vieram dos escravos. Algumas religiões também vieram dos escravos africanos. Então, eles contribuíram bastante para a nossa cultura que a gente tem hoje na nossa sociedade. Eles tinham uma vez na semana, eles descansavam, né? Os senhores de engenho davam uma folga para eles, uma vez na semana, para cuidar da sua roça, que eles plantavam, né, o seu próprio alimento. Então eles cuidavam da roça. Nesse dia também eles aproveitavam para fazer as suas festas, né? Eles cantavam, dançavam. Os escravos, os africanos, na verdade, eles gostam muito de cantar, de dançar, de praticar essa religião. Então eles tinham um dia ou um dia na noite, né? Nesse dia de folga eles preservavam a sua cultura, tá bom? Depois de muito tempo, a escravidão no nosso país, ela foi abolida, né? Então a gente não tem mais escravos negros no nosso país, graças a Deus. E vamos à atividade, tá bom? Ah tá, um detalhe, esqueci de falar. Eu vou lembrando aqui, gente. Os quilombos, eles eram muito conhecidos pelos escravos, né? Tinha um quilombo em específico que foi muito famoso no nosso país, que foi um quilombo chamado de Quilombo dos Palmares. Esse Quilombo dos Palmares é localizado ainda existe esse quilombo, lá em Alagoas, tá? No estado de Alagoas. E ele foi... o dono, o chefe desse quilombo era o Zumbi, tá? Inclusive hoje a gente tem uma fundação dos zumbis. Não é zumbi que tá morto e é morto-vivo que vocês conhecem nos filmes. Não, o nome dele era Zumbi. Então tem uma fundação do nosso governo que trata da cultura negra, que é a Fundação do Zumbi, que é o dono, foi o chefe dos Quilombos dos Palmares. Essa fundação cuida da cultura negra do nosso país, tá? Vamos para a nossa atividade de hoje. A atividade é nessa página aqui, olha, 166 aqui. E a primeira questão está perguntando assim: como era a vida dos africanos escravizados no nosso país? Vocês vão responder, né? Vocês vão ler esse assunto. O que eu falei está tudo aqui. Vocês vão dar uma outra lida e vão responder. Como era a vida dos africanos? Eles viviam bem? Eles tinham comida? Eles viviam confortavelmente? Eles eram ricos? Eles ganhavam para trabalhar? Como era a vida deles? Vocês vão escrever aqui, tá? Na página 167, na questão 2, está dizendo assim: onde se refugiavam os escravizados que fugiam dos seus senhores? Para onde eles iam? Aí tem 3 opções. Eles iam nos engenhos, eles iam para as fazendas, eles iam para os quilombos ou eles iam para as senzalas? Para onde é que eles iam quando os escravos fugiam dos seus senhores? Vocês vão marcar a resposta certa, tá bom? Número 3. Onde se localizavam tais refúgios? Onde era quando eles fugiam das fazendas? Para onde eles iam? Onde se localizava esse local? Vocês vão responder também, tá? Como viviam as pessoas nesse refúgio? Né? Quando eles fugiam da fazenda, eles iam para um lugar. Como é que eles viviam lá? Tá bom? Vocês vão responder. Eles continuavam sendo escravizados? Ou eles eram livres? Eles plantavam o que comiam?
viviam numa forma de sociedade que se ajudava? Como era? Quinta, marque um X nos grupos de pessoas que moravam nesses refúgios. Como eu falei para vocês, nesses lugares que os escravos iriam fugir, os escravos negros africanos moravam também em outros tipos de povos para lá. Quem eram? Aí tem essas opções: os escravizados, os indígenas, os senhores de engenho, os homens livres e os mestiços. Vocês vão marcar, tá bom? Não é para marcar só um, vocês vão marcar as pessoas que iriam para lá quando fugiam. Sexta questão: como se chamava um dos quilombos mais conhecidos localizado em Alagoas? E quem era o líder desse quilombo? Acabei de falar para vocês. Um quilombo que foi muito conhecido aqui no nosso país é o Quilombo dos Palmares, que é em Alagoas. E quem era o líder? Era o Zumbi, tá bom? 7. Qual a importância dos quilombos para os africanos e seus descendentes? Qual era a importância dos quilombos? O que o quilombo representava para um escravo? Era como se fosse a liberdade deles, né? Eles iriam para lá para viver de uma forma pacífica, viver em paz, sem que ninguém os maltratasse. Então era uma liberdade para eles, tá bom? 8ª, marque um X nas alternativas que representam a herança dos africanos para a cultura. Olha, como eu falei para vocês, o povo africano trouxe muita cultura pra gente, tá bom? Na linguagem, algumas palavras como moleque, como nonô, cafuné, sinhá, angu é uma comida, vieram dos povos africanos. Algumas danças também, o nosso carimbó é uma mistura do povo africano com o povo indígena. Comida, vatapá, feijoada, tá bom? A capoeira, na verdade, é uma dança, só que pra gente acabou se transformando em esporte. Mas pros africanos é uma dança, a capoeira, tá? Então vocês vão marcar aqui, tá bom? Aí tem as palavras moleque, cafuné, angu, herança africana. Se for, você vai marcar. Consumir azeite de dendê. Na aula passada eu falei que tudo que tem dendê é do povo africano. Então o vatapá que tem dendê, caruru tem dendê, então é do povo africano. A comida que tem dendê vem do povo africano, porque o dendê é de lá, tá bom? A religião do candomblé e da umbanda é do povo africano? Se for, você vai marcar. Se não, não marca. Ir ao cinema. Essa cultura de ir ao cinema foi dos africanos? Você vai marcar se sim e não vai marcar se não. Jogar capoeira e consumir feijoada. Vocês vão marcar só o que é da cultura africana, que acabou ficando aqui pra gente, tá bom? Que a gente pratica até hoje. Bom, esse foi o assunto de hoje de história. Aqui a gente termina o nosso conteúdo de história, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, mas se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem me comunicar que eu estarei aqui para tirar qualquer dúvida que for, tá bom, gente? Não tenham vergonha de perguntar para mim se não souberem alguma coisa. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Um beijinho e até a próxima aula.